continuidade ao estudo de Hebreus. Nós paramos em Hebreus, capítulo número 6, versículo de número 3, nós paramos, né? Vamos começar hoje do 4. Esse, irmãos, é talvez a passagem que mais dê debate, discussão sobre ela, né, no livro de Hebreus. É um livro, é uma parte muito complexa que ainda não há consenso. Então, os irmãos sabem, quando a gente chega em determinado ponto aonde não tem um consenso, eu gosto de fazer o quê? De exemplificar as maneiras que são seguidas, né? Os caminhos a qual seguem para interpretar esse texto, e os irmãos, eu creio que tomem uma vontade e vão atrás de procurar entender melhor sobre cada perspectiva. Esse ponto de Hebreus a gente vai falar sobre a salvação e de um ponto de vista daqueles a qual largam, mais precisamente apostados na fé, né? Então é um texto muito complexo por conta disso. Nós vamos entender o porquê. Amém? Todos acharam? Hebreus capítulo de número 6, nós vamos ler do 4, versículo de número 4 ao 8. Pois é possível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram uma boa palavra de Deus e os poderes deste mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles a quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimado. Amém? Esse é um texto que é um texto pequeno e eu quero só tratar dele hoje. Amém? Esse texto ele vai vir após da última aula que foi falando, né, sobre a maturidade ou a imaturidade espiritual, a qual nós tratamos na aula passada. E agora ele vai falar sobre aqueles crentes, como nós já entendemos, mas toda aula é bom relembrar, que eram judeus, seguiam a tradição judaica, mas agora foram para o cristianismo, mas quando foram para o cristianismo, estavam sofrendo perseguições. E perseguições essas, que mais para frente o autor aos Hebreus vai falar sobre irmãos que foram espoliados, ou seja, pegaram seus bens. Então, se tinha 100 moedas, pegaram suas moedas, se tinha seu dinheiro, pegaram seu dinheiro. Vai falar sobre crentes que passaram por isso. Provavelmente houve morte de líderes cristãos. Então aquele povo estava meio que numa zona de guerra e estavam querendo voltar para trás. E aí, por isso que ele vai começar já tão forte. Como é que o autor dos Hebreus começa a tratar desse assunto em específico? Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom de Deus e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, é impossível. Então,
é fácil a gente tratar sobre a pessoa que vem para a igreja, que conhece Jesus e abnega, e rejeita, e não quer saber. É muito mais fácil para nós, biblicamente e em todo o conceito, lidar com esse tipo de pessoa. É uma pessoa que não escutou as boas novas de Cristo. Logo, se ela não aceitar as boas novas, ela vai para o inferno. É simples a gente lidar com isso, e a Bíblia é muito clara nisso. Só que há um porém. Esse tipo de pessoas, quem eles eram? E quando eu pergunto quem eles eram, a gente já entendeu, eu já cansei de falar quem eles eram, né? Eles eram judeus que viraram cristãos, mas eles eram verdadeiramente cristãos, eles estavam verdadeiramente convertidos, porque veja, aí que está o problema, porque aí entra um problema da salvação. Veja, se aquele povo, naquele momento, estava salvo, eles retrocederem o levava para a perdição. Porque a partir do momento em que eles experimentaram tudo aquilo e voltam para trás, eles perderiam a salvação. E aí entra a grande incógnita desse texto, em que há um debate, há uma divisão que não se entrou em consenso até hoje. Que é o quê? A salvação pode ser perdida? Nós podemos perder a salvação? E para alguns isso já esteja na mente que sim, nós podemos. Mas alguns não têm isso ainda estabelecido, e eu vou explicar. Bom, primeiramente, o conceito sobre perder salvação, nós primeiro temos que criar um cenário de qual tipo de povo era aquele povo. Veja, qual é o exemplo que o autor dos Hebreus vai dar sobre aquele povo? Eles tiveram uma experiência com os cristãos. Então, eles foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, do mundo que iria vir, e caíram. É impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. E o autor vai até dizer que não é possível, porque senão estaria crucificando novamente a Jesus. Então, se a gente chega e monta no nosso imaginário um cristão a qual participou das maravilhas de Deus, a qual participou das bênçãos do Espírito Santo, experimentou a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, se a gente montar esse crente, ele vai ser um baita crente. Ele vai ser um crente com experiência, Joel. Ele vai ser um crente que vai saber falar das coisas de Deus. Ele vai ser um baita crente. Então, a gente tem que, para poder prosseguir, entender que tipo de crente eram esses que estavam querendo retroceder. Veja, eles participaram de coisas maravilhosas, participantes do Espírito Santo, participantes das maravilhas. E aí que entra uma divergência. O que é isso? O que é ser iluminado? A gente vai ter, primeiramente, uma visão. Vou primeiro falar de uma visão e depois falar de outra. A primeira visão é que o que era ser iluminado? Foram iluminados. Eles receberam a luz do Evangelho. Deus abençoe. Dois copos aqui. Hoje eu não passo assim. O que seria se iluminar? Seria receber a luz do Evangelho. O que seria provar o dom celestial? Seria participar da vida em Cristo, da convivência. O que seria participantes do Espírito Santo? Seria a regeneração real e a presença do Espírito Santo. Ou seja, eles realmente eram crentes e caíram.
Mas nessa visão, não é um tropeço, é realmente cair aonde se torna irreversível a volta. É realmente apostatar, é realmente retroceder de maneira que não tem jeito. Só que aí a gente tem que crer que um crente verdadeiro poderia retroceder. Então, um cristão fidedigno, um cristão genuíno, poderia cair de uma tal maneira a qual não poderia mais se reconciliar com Deus. E aí a gente tem outra interpretação, que seria o quê? Vamos lá. O que seria o iluminado? Seria iluminado nessa outra interpretação. Seria a instrução do Evangelho. Veja, não seria receber a luz do Evangelho, seria receber a instrução do Evangelho. Mas não quer dizer que eles eram convertidos verdadeiramente, porque a gente pode ser sábio no entendimento, mas fracos nos afazeres do dia a dia. Então, seria essa questão da iluminação. O que seria esse provar? Que não seria que eles eram realmente participantes ali, mas eles degustavam, eles estavam ali presentes, eles participavam dos cultos, eles estavam ali presenciando as mesmas obras, participantes do Espírito Santo. Eles eram participantes das obras do Espírito naquela comunidade. Então, eles viam os milagres, eles viam as mudanças, eles estavam ali participando, mas verdadeiramente eles não eram regenerados, eles não eram transformados verdadeiramente. E aí eu vou pedir para, já que a gente está aqui mais perto, 1 João, capítulo 2, versículo 19. E aí mostra a apostasia daquele povo, mostraria que eles nunca foram crentes de verdade. Então nós temos aqui dois cenários possíveis. Aqueles crentes eram crentes verdadeiros e caíram, ou aqueles crentes, supostamente crentes, nunca verdadeiramente teriam sido crentes, por isso caíram. Então são dois cenários. E aí, para exemplificar esses dois cenários, eu gostaria de fazer um paralelo entre Pedro e Judas Iscariotes. Quando nós abrangemos isso para Pedro e Judas Iscariotes, eles dois cometeram um pecado. Os dois. Judas vendeu Jesus pelas moedas. Era um traidor. Já Pedro negou Jesus 3 vezes. E não negou ele realmente afirmou a sua tese. Ele realmente falou com todas as palavras e realmente se distanciou do mestre verbalmente. Os dois erraram. Só que um, ele teve reconciliação, que foi Pedro. Já o outro não teve reconciliação. Então, seria exatamente esse paralelo de um crente verdadeiramente salvo, de um crente que não é verdadeiramente salvo. Digamos que nós tratamos o pecado de Pedro como um tropeço, mas já o de Judas, e eu preguei isso recentemente, quando Satanás entra dentro de Judas, e Jesus fala para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, aquilo ali já mostrava claramente um distanciamento, a qual não haveria mais reconciliação. Ali não tinha mais volta para se reconciliar com Jesus, com Deus. Ali Satanás já tinha se apossado de Judas e ele já estava indo fazer o seu mal, o seu pecado, já estava no coração dele. E também demonstra que a Bíblia deixa claro que Judas ele não se tornou mal ali, porque antes disso tudo ele já era ladrão. Um crente, ele
verdadeiro, genuíno, ele pode ter falhas, irmãos. Nós temos falhas. Nós caímos. Nós não temos permissão para cair, mas nós caímos. Nós tropeçamos. Agora, manter o nosso pecado, manter o nosso erro, cair uma vez, mas se tornar aquilo, é muito diferente. Então ele era um ladrão. Um crente genuíno pode ser um ladrão? Não. Um crente genuíno pode ter roubado, não estou liberando roubar, entenda. Um crente genuíno pode um dia ter roubado? Pode. Um crente genuíno pode um dia ter matado? Pode. Um crente genuíno pode um dia ter traído? Pode. Mas um crente genuíno não pode ser um assassino. Um crente genuíno não pode ser um ladrão. Um crente genuíno não pode ser um prostituto. Então, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. Ele é um acaso. Ele tem que acontecer não porque eu quero, não premeditado. Esse é o pecado na vida de um crente genuíno, que eventualmente vai acontecer. Porém, há algumas coisas que eu já trouxe aqui sobre o reconciliamento com Deus, sobre o perdão, e antecede o reconciliamento com Deus o arrependimento. O arrependimento. Então, e o arrependimento segundo Deus. Pedro teve esse arrependimento segundo Deus, mas Judas, ele se matou, mas não teve um arrependimento realmente segundo Deus. Então, há uma diferença. E aí a gente tem que interpretar quais desses dois realmente era aquele povo. E os irmãos vão seguindo, porque a gente está agora seguindo em dois caminhos. Tem a possibilidade daquele povo ser realmente um Pedro, mas caiu de uma tal maneira, João, que agora não tem mais reconciliação, ou aquele povo era um falso cristão, um falso crente, que aproveitou as maravilhas de Deus, convivia com o povo de Deus, talvez até tenha sofrido algumas perseguições, mas verdadeiramente não era convertido. Você achou aí, já? É 1 João 2,19, né? 1 João 2, deixa eu só confirmar aqui, 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Essa passagem, a qual João vai escrever, dá o entendimento que o quê? Aqueles que saíram de nós, ou aqueles que foram para a apostasia, aqueles que se desmembraram, aqueles que voltaram para trás, nunca foram de nós. Nunca foram um dos nossos. Então, ao crermos que se aquele povo era um povo verdadeiramente crente, a gente tem que crer que em determinado momento Deus escreveu, igual o pastor Delfonso fielmente fala, e é verdade, porque Deus escreve o nosso nome com tinta de ouro, a qual ninguém pode apagar. Então, se em algum momento Deus escreve o nosso nome no livro da vida, mas em determinado momento nós caímos de maneira irreconciliável com Deus, o que acontece? Será que o nosso nome é apagado do livro da vida? Será que do mesmo tanto que tem uma caneta de ouro, imagina? Será que também tem uma borracha de ouro, Daniel? Então tudo isso tem que ser colocado. Veja, esse capítulo
de Hebreus, capítulo 6, é um capítulo completamente complexo, a qual não há consenso e a qual há debate. Por isso que eu trago dessa maneira um pouco mais diferente hoje no estudo, como eu já trouxe outras vezes, para que a gente se coloque a pensar e para que talvez um ou dois ou três aqui medite nessa palavra e busque o seu entendimento sobre ela. Veja, aqui não é uma doutrina de salvação, aqui é uma doutrina de interpretação. Isso aqui, meu irmão, se a gente interpretar de uma maneira ou outra, no final das contas, não muda sobre a doutrina de salvação, se nós seremos salvos ou não. Mas no final nós iremos entender. O importante é que nós, como um todo, com qualquer interpretação que nós tivermos, permaneçamos firmes, permaneçamos centrados, permaneçamos na rocha, independentemente da circunstância ou da interpretação que nós estivermos. Amém? Então, a impossibilidade da renovação, de conhecer, ela é como aquele rei, né, igual Faraó, que fala que em determinado momento endurece o coração, a qual não é possível mais receber a graça de Deus. E nós temos exemplos de pessoas dentro da Bíblia que vivenciaram coisas maravilhosas. Há pouco tempo atrás eu falei de Demas, que assistiu Paulo na prisão, que estava com Paulo, mas em uma das suas últimas cartas ele vai dizer que Demas o abandonou e foi atrás do século, atrás das concupiscências, atrás das coisas deste mundo. Era alguém que estava presente, participava dos cultos, participava dos milagres, talvez fazia sua imposição de mãos para curar um enfermo, enquanto os outros também oravam. E a gente tem experiência de um povo nosso que já não está mais presente aqui nesses bancos, mas também não está presente em outra congregação, nem em outra denominação, que também não está mais em um culto no dia de domingo. A gente tem experiência daquele homem, daquela mulher de Deus que pregava tão fielmente a palavra de Deus e hoje já não é mais aquele homem nem aquela mulher. Nós temos essas experiências de um povo que retrocedeu aos velhos hábitos, seja pela sua ignorância ou pelo seu próprio ego. Nós conhecemos esse povo, nós temos contato com esse mesmo povo. Um povo que estava junto conosco, que participou dos cultos, que participou dos milagres, que talvez falava ou fazia sinais de maravilhas, falava em línguas, era cheio do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus vai dizer que vai chegar naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz sinais de maravilhas, em teu nome eu preguei, mas o Senhor não vai o reconhecer como filho. Nós temos contato, talvez se a gente parar 2, 3 minutos para pensar daquele irmão, daquela irmã que saiu da congregação, falou que ia para um outro campo, de outro lugar, saiu também e nunca mais retornou. Nós conseguimos trazer a nossa memória desse povo que realmente debandou, que realmente apostatou. E nós também, se quisermos puxar 2, 3 minutos pensando, nós conseguimos pensar nos irmãos que estão no meio, que dizem ser e não são. E isso não é julgar um irmão ou dizer que ele vai para o céu ou que ele vai para o inferno, mas é julgar a árvore pelos seus frutos. É entender o que procede e o que não procede. Nós também conseguimos fazer essa análise e até nós podemos se autoanalisar para saber qual tipo de cristão que nós somos. Nós somos aqueles que quando a corda apertar, nós iremos retroceder, ou nós iremos avançar, morrer,
ser espoliado, entregar nossos espólios, entregar nossas casas, morrer pelo nome de... Porque o teto do Evangelho é esse. Esse é o teto do Evangelho. Qual é o máximo que o Evangelho quer que nós entregamos? A nossa própria vida. Esse é o máximo. Então, a gente vive com os nossos sarrafos. Então, até aqui eu consigo tocar, até aqui eu consigo ir, até aqui eu consigo me dar, até aqui Deus pode mexer. Nós temos os nossos sarrafos. Mas o Evangelho não é um Evangelho que impõe limites. Ele literalmente tira qualquer limite e Deus ele anda, caminha e avança na nossa vida sem limite. E é assim que nós devemos proceder. Nós devemos dar e abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, abrir o nosso íntimo, abrir a nossa vida para que Deus trabalhe ponta a ponta. Para que Deus mexa as peças do tabuleiro da nossa vida da maneira a que a bel prazer dele, do jeito, da maneira que ele quiser, porque ele é Deus. E se nós entregamos a nossa vida a ele como nós dizemos que entregamos, é dessa maneira a qual ele tem que tratar nós, e nós devemos ser servos dele. Então, agora ficou um pouco mais complexo. Então, eu não vou me estender, eu acho que hoje não passa de 1 hora, até porque tem dias que eu excebo, né? Então não tem problema eu acabar um pouquinho antes. Mas agora nós podemos fazer uma reflexão melhor ao a gente ler, sabendo de tudo isso, e interpretando de maneira melhor. A gente pode ler agora novamente com uma outra perspectiva. Vamos fazer esse experimento? Do versículo de número 4. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública, pois a terra... Vamos parar por aqui. Depois, para finalizar, a gente faz o 7 e o 8. Então, é um povo que não consegue mais se reconciliar com Deus. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Fala, olha, vocês estão passando por perseguição, vocês estão passando por prova, vocês estão passando por luta, e vocês querem voltar. Mas veja bem, o voltar de vocês agora é irremediável. É vocês cruzarem uma linha que vocês já aceitaram e já degustaram e já aproveitaram a graça de Deus. Ou seja, digamos que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Nós se deleitamos e se aproveitamos da graça do Filho de Deus. Mas agora a corda apertou e agora eu quero retroceder e voltar para trás. Veja, não tem volta. É isso que o autor aos Hebreus está dando um checkmate para aquele povo. Falou, veja bem, vocês querem voltar para trás? Então tá bom. Voltem, mas veja, depois disso se torna-se irreconciliável vocês. Porque vocês já desfrutaram até do mundo vindouro. Para vocês reconciliarem de novo, vocês estariam novamente crucificando Cristo e colocando ele a ignomia, vamos colocar assim, a desprezar o valor do sacrifício de Cristo. Nós temos um ótimo entendimento de saber qual foi o maior preço pago, o sacrifício de Cristo. Todo mundo sabe disso. Mas a partir do momento a qual nós retrocedemos, irmãos, assim, se nós voltarmos atrás, se nós retrocedermos, se nós virarmos as costas para Cristo, porque é aquilo que ele vai dizer, que eles estavam voltando para as sombras, enquanto estava ali Cristo, eles estavam voltando para o sacrifício
sacrifícios, eles estavam voltando para os rituais, eles estavam dando as costas para Cristo. A partir do momento que nós fazemos isso, saiba que nós estamos pegando o sacrifício que Deus fez, entregou seu filho, daquela maneira que eu já cansei de explicar aqui, e nós estamos reduzindo a nada. É igual um pai que dá vamos colocar um presente, eu não vou nem colocar exemplo, porque fica pouco, mas um pai que dá um presente perfeito ao filho, e o filho pega, destrói, quebra, rasga, ou demole. O pai dá uma casa, ele picha a casa, ele dá valor zero para aquilo. Você acha que Deus, sendo justo do jeito que é, Ele vai pegar aquele que desprezou o sacrifício do seu filho, deu as costas e rejeitou, sabe? Imagina se fosse o teu filho. Se teu filho tivesse morrido por alguém, se tivesse jogado numa bala, isso também não se compara, mas só para você tentar, sentir um pouco desse sentimento. O seu filho se jogar na frente de uma bala para alguém, e essa pessoa ignorar o fato do seu filho ter morrido, e não se importar, e não se preocupar, e não estar nem aí, e dar as costas, e não dá uma condolência, não vai no funeral, não chora pela morte dele, não liga, não se quebranta, não agradece. E você, como mãe, como pai, eu creio que você estaria muito bem com isso, né? Imagine Deus. Então, a Joelma falou ali, aqueles que estavam no nosso meio saíram, só demonstraram que nunca foram de nós. Então nós temos duas linhas de pensamentos aqui, irmão. E aí essa palavra vem para complementar, ao dar um exemplo de vou parafrasear melhor, né? De uma chuva que cai na terra, isso está no 7:8. E a mesma terra, mas também a mesma chuva. Mas numa terra nasceu frutos bons, bonitos, igual a gente está na época agora do ipê amarelo, né? Quem aí já viu um ipê aí no meio da rua? Tem um bocado brotando. Pé de cuscuz. Né? Na frente da minha loja tem um bonito lá, até mandei para minha mãe uma foto, todo mundo lá, tinha 30 fotos de ipê. Todos os anos de ipê. Na mesma terra nasce um pé de alguma fruta, de alguma árvore frutífera, mas na mesma terra e também com a mesma chuva, João, aqui vai dizer que nasce erva daninha, com a mesma chuva, com a mesma terra. Isso é a exemplificação da parábola do semeador, que o semeador sai a semear, mas cai em determinada terra, uma não floresce, outra cresce, outra cai em meus espinhos. Nós, às vezes, podemos indagar a Deus, mas Deus, como é que pode aquele homem, aquela mulher de Deus? Irmãos, primeiro que nós devemos só orar. Nosso papel não é indagar, né, os planos de Deus. Nosso papel é orar. Nosso papel é permanecer firme. Nosso papel é orar para os nossos irmãos também permanecerem firmes. Nosso papel é estarmos unidos para que ninguém caia. Nosso papel é darmos as mãos e rogarmos ao Senhor para que nenhum de nós venha tropeçar, cair em falta, retroceder, apostatar, abandonar a fé. Essa é a nossa função como igreja. Nossa função é indagar o que aconteceu, como devia ter sido. O irmão que morreu em pecado, o irmão que morreu em delito, o irmão que está perdido. Por quê, meu Deus? Nós devemos orar, interceder, abrir jejum, abrir oração em favor daqueles que estão perdidos. Essa é a nossa função. E esse texto, ele traz isso para isso. Essa palavra de Deus traz isso para nós. Mas um prefere entrar em debate, prefere dizer, por isso eu não gosto de entrar por essa linha. Irmãos,
entenda, nós não podemos retroceder, nós devemos ficar firmes. Em qualquer maneira que nós devemos pensar, nós devemos assentar nossos pés na pedra verdadeira que é Cristo e nunca retroceder. Nós devemos permanecer firmes, porque aqueles que saem, aqueles que vão embora, nunca foram um povo de Deus. Nós devemos estar arraigados no nosso Senhor. Nós devemos estar juntinhos aos pés do nosso Mestre. Nós não devemos pensar na possibilidade de apostatar da fé. Nós não devemos ter a possibilidade de deixar de congregar. Nós não devemos ter a possibilidade na nossa mente de deixar de cear, de fraternizar, de estar junto com os irmãos, de ajudar os órfãos e as viúvas, de louvar a Deus, de pregar a palavra. Isso é carta fora do nosso baralho, irmão. Isso não tem que estar no nosso leque de possibilidades. Entenda que isso não tem que estar no nosso coração, isso não tem que estar na nossa mente. Uns vão dizer, isso é religiosidade. Não, isso é entregar a vida totalmente e fielmente a Deus. Eu não posso ter no meu coração uma possibilidade de tipo assim, se a coisa não for legal, eu não abandono a Deus. Isso não tem que ser uma possibilidade na minha vida. Se Deus não fizer o que eu quero, eu deixo de pregar. Se não for da maneira que eu acho que deva ser, eu deixo de fazer tal coisa. Isso na nossa vida é carta fora do baralho. Isso não é coisa de crente, irmão, porque crente segue aquilo que Deus coloca na sua frente e a obra que Ele prepara nas nossas vidas. Então, eu enxergo, irmãos, de uma maneira que aquilo que Deus coloca na nossa frente, nós devemos sempre avançar. E se Deus coloca vamos dizer assim, uma obra na nossa frente, nós devemos fazer. Então, semelhantemente a qualquer profissão que você tenha que construir ou fazer algo, se a pessoa lhe dá um projeto, você tem que fazer. Porque é só o seu trabalho. Da mesma maneira a qual Noé, Deus foi a ele e falou: Noé, assim é tanto, por medida por tanto, por cumprimento de tanto. Segue esse projeto e faz da maneira que eu estou falando. Ele não ligou para quem estava ao redor, não ligou para as dificuldades, não ligou para nada disso. Ele fez o projeto a qual Deus colocou na sua mão. Para a gente fazer um paralelo com a palavra, aqueles cristãos naquele momento, o que o autor aos Hebreus estava dizendo era: não retroceda, não volte atrás, permaneça firme, permaneça fiel. Ele vai dizer: olhe para aqueles que deixam entender que sofreram, que já tinham morrido. Olhe para aqueles que entregaram os seus espólios, que deram seu dinheiro. Se firme, tenha eles ali, olhe para eles, não olhe para trás. E outro paralelo, quando chega lá em Ezequiel 47, eu falei isso na última vez, eu vou falar novamente. Quando Ezequiel tem aquela visão daquele rio, e aquele ser aparece e mede um tanto, e ele vai um tanto. E aí vamos parafraseando, para exemplificar melhor para os irmãos, que eu já quero finalizar. E aí chega ali na canela, e aí ele mede mais um tanto, Daniel? E aí chega na coxa, aí mede outro tanto, e chega no torso. Chega em um determinado momento, que é igual a gente não está com a piscina. Eu tenho 1,70 m, não sou o rapaz mais alto. Chega em um determinado momento, quando eu chego na metade da piscina, a água já está no meu pescoço. E eu só consigo ir para o outro lado se eu nadar. E aí naquele determinado momento, Ezequiel naquela visão, ele só pode atravessar para o outro lado se ele nadar. E aí é melhor voltar para trás e ficar sequinho do que entrar pela metade na água. É porque eu não quero me entender em Ezequiel 47.
Mas é melhor, irmãos, a gente se entramos um pouquinho já, se a gente está com a perna na canela, com a água na canela ou na nossa cintura, e chega um determinado momento, e talvez aquele era um momento para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquele povo, a qual o autor dos Hebreus escreve, que eles já estavam com a água no pescoço. E chegou no limite, que talvez eles estipularam. Falaram, daqui para frente é morte. Né? Daqui para frente, meu amigo, é água no pescoço. Nós devemos nadar. Nós devemos estar com a nossa vida com esse tipo de pensamento. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu irei. Aonde quer que o Senhor mandar eu ir, eu vou. Aonde quiser, Senhor, minha vida está entregue em suas mãos. Ou aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. E nós devemos apagar todas as possibilidades de retroceder. Todas. Saia desse ensino. Eu fiz esse ensino um pouco mais reduzido, porque as poucas coisas são tão essenciais para a vida de um cristão. Porque isso todos nós iremos passar. Nós iremos passar por um momento. Se você sente que a cada ano que passa você está se aprofundando nas águas do Espírito Santo, e a cada momento mais você está se aprofundando, você está indo no mar de Deus, vai chegar um momento que talvez você acha que não esteja preparado, e você fala, talvez eu não sei nadar da maneira que esse mar precisa que eu nade. Mas o mandamento de Deus é nade, vai de cabeça em tudo, é mergulho nesse mar, é avance, é prossiga. Se for para a morte, nós morreremos, se for para a vida, nós viveremos. Aleluia. E toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sabe, é ser fiel no muito, mas é também ser fiel no pouco, é ser fiel na bênção, mas é também ser fiel na perseguição, é ser fiel, eu sou fiel, eu tenho que ser um crente fiel, eu tenho que permanecer meus pés firmes, eu tenho que estar firmado na rocha, eu não tenho que estar firmado naqueles que estão desistindo, eu não tenho que seguir a manada que está saindo, eu tenho que permanecer fiel, permanecer firme na presença do Senhor. E para contar, eu estava assistindo a pregação, já falei também isso, a pregação do Gisel Gomes, que é um grande pregador, já me falou, e é uma pregação antiga, e aí ele faz o apelo, e aí vem um jovem que ele fala que ele estava desviado, e aí eu achei corajoso da parte do pregador, porque ele fala assim para os jovens que estão voltando para Jesus. Que vergonha! Irmão, isso aí, tem gente que não aguenta receber uma palavra dessa não. Eu estou voltando para Jesus, estou aqui, me despindo, estou aqui voltando para Cristo, e o pastor fala, que vergonha que eu abandonei, e que vergonha que eu tenho que voltar. Que vergonha, irmão, para um crente. É lógico que a gente quer ser legal, mas tem que ser vergonhoso para nós, irmãos. Retroceder para nós é vergonhoso. Enquanto tem irmãos que estão avançando, nós estamos retrocedendo. Enquanto tem irmãos que pularam para cima dos leões, nós estamos correndo. Permanecemos firmes, irmãos, na fé, no amor e nas graças de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Boa essa palavra. Eu queria ver o anjo pastor da Afonso, louvar o Senhor Jesus Cristo e seguir para a gente até a vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. 225.